Luz e paz. Estamos novamente reunidos em nome do Pai de amor, de luz, de bom ânimo, para mais um período de reflexão dos seus ensinamentos trazidos por Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas, para que nós possamos melhormente aproveitarmos a nossa encarnação. E como habitualmente nós fazemos, nós iniciamos o nosso trabalho com uma prece, dizendo: Deus de eterna bondade, ensina-nos a viver, a doar do que tenhamos sem contar o que fazemos, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumimos e a entender que nos dás o que julgas seja o melhor para o nosso progresso espiritual. Muito obrigada. Graças a Deus. O nosso assunto dessa tarde se prende naturalmente ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Este é um capítulo em que nós, na atualidade, em que a Terra está passando por esta pandemia, nos é sugerido para que nós possamos conhecê-lo, estudá-lo, refleti-lo e, sobretudo, viver no nosso cotidiano. Nós temos uma bênção nesta encarnação de sermos guindados ao conhecimento do Espiritismo, da doutrina espírita. Esta, quem sabe, é a nossa maior bênção depois da encarnação, porque é justamente com a doutrina espírita que nós temos muitas informações para que nós possamos aproveitar a nossa encarnação, refazendo relacionamentos, refazendo questões dúbias que nós deixamos em suspenso e assim projetando um futuro melhor para cada um de nós e para aquela pessoa que soube compreender e soube encorajar-se para vivenciar os ensinamentos. Neste capítulo do Evangelho, muitos são os subtítulos. A porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, a quem muito foi dado, muito será pedido, ao que se tem lhe dará, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, hoje, nós vamos tecer comentários acerca do item A Porta Estreita, quando Kardec inicia esse artigo dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com esta porta.
Kardec demonstra uma relação entre o conhecimento e a responsabilidade, porque ele enfatiza que a quem muito foi dado, muito será pedido e muito se lhe dará. Então, reconhece-se o cristão pelas suas obras. E esta é a ideia central deste capítulo do Evangelho. Numa das pregações, Jesus estava com os apóstolos, e do Evangelho de João, capítulo 10, ele conversando com eles, ele a certa altura disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eles ficaram como? É o caminho, a verdade e a vida. Depois ele mesmo, passando a mão e se apontando, ele disse: e eu sou a porta. E esta porta é que leva para a felicidade. E os apóstolos e aquele pessoal que estava assistindo ficaram em dúvidas, se entreolharam, e Jesus continuou explicando para eles que a porta, ela deve ser aberta, ela não deve ser arrombada. Então, ele se mostrando ser a porta, haveria um jeito de cada um de nós de seguir o que ele fizesse, porque ele estava ali abrindo a porta para nós. Então, Jesus dá a entender aquele pessoal que ali estava, aí os apóstolos, que tudo aquilo que ele veio pregar e que ele veio viver eram ensinamentos, porque ele é considerado o pedagogo que veio para nos ensinar a conquistar o reino dos céus. Estava também os apóstolos, e certa vez apresentaram a Jesus um cego de nascença e formularam a seguinte pergunta: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Tudo indica que Jesus conversava sobre o assunto na intimidade com os discípulos, após as longas caminhadas, embora de público junto à multidão, incapaz de entender a tese transcendental, fez-se silêncio. A resposta, então, foi do Cristo clara: o homem que ali estava não havia pecado, nem os seus pais, pois na justiça divina os filhos não pagam pelos pais, nem os pais pelos filhos. O espírito que animava aquele corpo, o espírito que nele havia reencarnado, este sim, havia pecado antes do nascimento. Então, Kardec diz: não há efeito sem causa, e todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. Então, aqui nós vemos que esta pergunta, esta surpresa e esta dúvida que os apóstolos possuíam em relação à causa da cegueira daquele irmão foi demonstrada por Jesus que é dele mesmo. E nós, conhecendo doutrina espírita e sabemos da lei da reencarnação, naturalmente, ninguém pagará a dívida de ninguém que não seja a própria pessoa. Então, nesta encarnação, este cego que foi servido de exemplo, ele, na atual encarnação, então, ele veio com essa limitação, porque essa limitação foi provocada na anterior encarnação por alguma
atividade, alguma dificuldade que ele causou a outra pessoa. Então, nós sabemos que ninguém faz nada de mal para nós. Tudo aquilo que está acontecendo, somos nós que plantamos no nosso caminho. Ninguém plantou nada para nós. Fomos nós mesmos. Por isso que Jesus diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. E em cima disso, nós temos, então, a necessidade de começarmos a ter um cuidado maior com os nossos desejos, com aquelas coisas que nós gostamos, e que nem todas elas são positivas para nós. Muitos de nós buscam no conforto, no não fazer nada, no aproveitar a vida, no prazer, praticamente que o desgaste dos dias da encarnação. E nós somos chamados, então, a cuidar daquela porta, porque são duas as portas. Uma é estreita, a outra é larga. A porta larga é aquela porta do conforto, do prazer, da alegria, da euforia, daquilo que a gente acha que é felicidade. E a porta estreita é exatamente aquela que faz com que nós tenhamos que ser disciplinados e tenhamos, sim, de cumprir o nosso dever. Porque todos nós trouxemos para a encarnação um projeto reencarnatório. E naquele projeto reencarnatório, nós muitas vezes escolhemos atividades difíceis que agora, durante a encarnação, nós fugimos. Nós deixamos de lado. E nós até damos as culpas para o Pai, que ofereceu a encarnação. Então, meus irmãos, nós precisamos, em conhecendo doutrina espírita, em conhecendo o Evangelho do Senhor, começar a guardar, a cuidar aquilo que nós nos propomos a fazer na encarnação. Há um paradoxo. A porta que parece ter vida, que é larga, é a porta da morte. E a outra, que lembra a morte, é a porta da vida futura. Então, a gente precisa refazer, repensar os nossos valores para que nós possamos aproveitar a encarnação. Nós já estamos em 2021. Daqui a pouco começa o Natal. E aí, de repente, nós retornamos para a pátria espiritual. E vamos chegar de que jeito? De mãos cheias daquilo que a gente tem a oferecer ou de mãos vazias. Agora, nesta época em que a Terra está passando pela pandemia, todos nós somos chamados a refazer estes valores, a repensar quanto tempo nós não abraçamos um familiar, quanto tempo nós não botamos o pé na água salgada do mar, quanto tempo nós não sentamos num parque sob a fronda de uma árvore, no ar puro, junto à natureza. Nós estamos sendo vigiados por nós mesmos. E essa vigência que cada um faz no outro e faz em si é que tem permitido que nós, até certo ponto, mantenhamos a saúde.
porque muitas pessoas já passaram para a pátria espiritual. Muitos dos nossos irmãos, mas todos eles foram na hora certa, porque não existe atropelo da lei de Deus. Tudo acontece conforme tem que ser. Nós renascemos e nós desencarnamos e vamos para a casa do Pai. Estes nossos irmãos, que corajosos, aceitaram, quando da planificação das suas reencarnações, o retorno da forma como sofreram. Então, são espíritos corajosos que já chegaram à casa do Pai para que eles possam se reanimar e eles possam prosseguir buscando cada vez mais o seu aprimoramento espiritual. Se nós estamos aqui ainda, é porque ainda não chegou o nosso momento de nós passarmos para o outro lado. Então, vamos aproveitar todos os momentos que nós temos para fazer o nosso melhor. Nós vamos na Gênese, no Céu e o Inferno. Este livro, ele é um repositório de exemplos e de informações para nós. A segunda parte deste livro, Kardec colocou todos aqueles espíritos segundo as qualificações em que eles deram as suas comunicações. Daqui nós escolhemos o espírito Clara. Clara, esta mensagem da Clara foi recebida no ano de 1861. E ela era uma pessoa que ela era muito feliz, segundo os valores da Porta Larga. Ela divertia-se com o que chamais de felicidade terrena, beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem aqueles que a conheciam: que mulher feliz! E invejavam-lhe a sorte. Mas quereis saber? E ela diz: foi egoísta, possuía tudo exceto um bom coração. Não violei a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueci a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a mim mesma, agora não encontro ninguém que me ame. E me vejo insulada, abandonada, ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa, nem se ocupa de mim. Eis o que constitui o tormento da Clara. E a Clara, com todos estes gozos mundanos, que para ela, na pátria espiritual, já não existem, ela se sente atormentada, mas não atormentada por outros espíritos obsessores, mas atormentada por ela mesma, naquilo que nós poderíamos caracterizar como autoobsessão. Porque como ela não plantou nada diferente da coisa boa que ela achava que a vida dela tinha, ela agora está vazia. E ela não tem subsídios outros para ela poder se segurar e, com isso, buscar fazer diferente ou melhor o seu estágio na pátria espiritual. Então, Clara está sofrendo muito e ela vem falar com Kardec porque ela apareceu de livre e espontânea vontade. Ela apareceu para dar a sua comunicação. E ela veio várias vezes
não uma, mas várias vezes. E numa das vezes ela pediu para o Kardec só ficar cuidando do caso dela. E aí, então, nota-se quão longe ela estava de qualquer teor da espiritualidade. Nunca Clara havia se permitido olhar para um lado, para o outro, para ajudar alguém que estivesse passando por uma situação de dor. E com isso, ela, na pátria espiritual, ela sofreu muito, e por bastante tempo, porque como ela não havia plantado nada de bom, nem orar, nem ligar-se a um ser maior, ela soube fazer para aliviar a sua dor. Então, este caso que nós trouxemos da Clara serve para a gente de espelho, para a gente não se mirar, mas para a gente fazer diferente, para que nós possamos, durante a vigência da nossa encarnação, buscar o nosso autoaperfeiçoamento, o nosso autoconhecimento, buscar saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo, de que jeito nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos sendo caridosos, fraternos, sinceros para com aqueles que estão conosco? Nós auxiliamos os nossos familiares, que é o nosso próximo mais próximo. Pela manhã nós dizemos bom dia, conversamos amigavelmente, à noite a gente dá uma boa noite, durmam bem, para o outro dia acordar melhor. Nós fazemos o quê com a possibilidade de auxílio que todos nós temos? De que forma que nós fazemos aquilo que nós aprendemos no Evangelho de Jesus? Nós estamos para sermos aquela mão que ajuda, aquela mão que segura, aquela mão que pega e não deixa afundar. Então, de repente, nesta porta estreita dos nossos deveres, nós estamos buscando a nós mesmos a nossa melhoria espiritual. Às vezes, perde-se o tempo corre. Apesar de André Luiz dizer que o tempo é o nosso melhor amigo, porque ele também cicatriza muita coisa, nós ainda esbanjamos o tempo, não aproveitamos melhormente o tempo que nós temos para podermos fazer alguma coisa boa para esta época tão difícil, onde os nossos irmãos estão com fome, sem emprego, as crianças estão longe da educação. Como é que nós estamos agindo com as nossas crianças dentro de casa? Nós estamos auxiliando-as a que respeitem os outros, porque a criança que não respeita será um adulto desrespeitoso e muitas vezes um delinquente que dia mais, dia menos parará num presídio. Então, meus irmãos, o que nós estamos fazendo agora, durante esse tempo que nós estamos vivendo nesta pandemia, auxiliando, diminuindo a dor, tanto que nós temos tantos exemplos a dar de que aqui no próprio Evangelho nós temos, como no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita, ajudando as pessoas, sem contar para ninguém, sem botar no Facebook as fotos, porque não fazem nada
anunciam. E isso vem contra a própria pessoa. O dia que chegar do outro lado, vai se deparar com essa prova contrária a si mesma. Porque tudo tem que ser feito de livre e espontânea vontade. Nada pode ser obrigado. E nada deveria ser também difundido para que todos soubessem. Então, muita coisa nós temos a fazer, especialmente nos preparando para o retorno, para que nós possamos ser felizes durante o tempo que nós passarmos na pátria espiritual depois desta encarnação. Então, o irmão X, no livro Cartas e Crônicas, que é um livro fantástico, que a gente sugere a leitura, no capítulo 4, ele diz que nós precisamos nos preparar, começando a renovação dos nossos costumes pelo prato de cada dia, diminuindo gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão, diz irmão X. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Ele diz, evite os abusos do fumo, infunde pena, angústias dos desencarnados amantes da nicotina. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Não se renda à tentação dos narcóticos. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. E André Luiz é profícuo a poder nos ensinar também que nós cuidemos das heranças, porque as heranças, elas muitas vezes trazem dor de cabeça para os herdeiros e para aquele que deixou as heranças. Ainda diz mais o irmão X, em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Agora, sobretudo, aquilo talvez que nos faz ficar mais sofredores, tanto aqui na Terra quanto na pátria espiritual, é o que diz o irmão X. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade,
embora lhe respeite a memória. E se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convence-se de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas. Há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, diz ele, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Ah, meus irmãos queridos, esse irmão X é maravilhoso. Ele botou o dedo exatamente no local mais sensível, que é o nosso coração. Porque a nossa mente, muitas vezes, ela raciocina, mas o nosso coração, às vezes, ele não auxilia o nosso raciocínio. Então, nós estamos profundamente agradecidos por estes momentos em que nós passamos sob a guarda da corrente espiritual da esperança. Neste contato fraterno, onde nós tivemos a oportunidade de falar dos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos, melhormente, fazer com que esta encarnação seja, quem sabe, a mais bela até agora. Muita paz. E nós vamos fazer a prece dizendo: obrigado, Senhor, pela oportunidade da encarnação, da família, dos afetos, dos amigos e, sobretudo, pelo conhecimento da doutrina espírita na nossa vida. Muito obrigada. Graças a Deus.